Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus, a partir deste momento, Pai, nós vamos comunicar aos nossos irmãos aquilo, Senhor, que temos para este momento, nesta oficina. Suplicamos a Tua bênção, porque carecemos, Senhor, do Teu socorro e do Teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, meus irmãos, nós vamos começar fazendo a leitura de alguns versículos que estão no Salmo 119. Nós vamos juntos, por favor, ao versículo 97 e os seguintes. Salmo 119, 97 a seguir. Ó, quanto eu amo a Tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, pelos Teus mandamentos, fazes-me mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os Teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os Teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar Tua palavra. Não me apartei dos Teus juízos, pois Tu me ensinaste. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais doces são do que o mel é a minha boca. Pelos Teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Palavra do Senhor. Meus irmãos, quando falamos neste assunto chamado de a verdade absoluta, que é o ponto que temos para essa tarde, a expressão que nos vem à mente de imediato é uma que nós, os assembleianos, conhecemos bem, estamos bem familiarizados com ela, que é a expressão pós-modernismo. Mas eu quero dar aos meus irmãos, a partir desse momento, uma consideração para que, a partir dela, reconheçamos que o perigo do pós-modernismo já gerou as suas consequências nefastas e nós não vivemos mais a era do pós-modernismo. O pós-modernismo já empurrou a humanidade para o próximo baixo degrau. Mas esse pós-modernismo vem de onde? Irmãos, vem desde que o pecado entrou no mundo. Desde que lá no Jardim do Éden, em Gênesis, no capítulo 3, deu-se a queda do nosso pai Adão e de nossa mãe Eva. O pecado no mundo já opera aquilo que aos nossos olhos imediatamente parece ser o pós-modernismo. De maneira não filosófica, mas valendo-nos de algo que é infinitas vezes melhor, superior do que filosofia, que é a palavra de Deus, o que é que nós podemos entender como sendo o tal pós-modernismo para depois ir ao próximo degrau para o qual ele já precipitou a humanidade? Irmãos, é a operação do engano. O pós-modernismo é aquilo que os meus irmãos, estudando escatologia bíblica, se apressariam em definir como sendo o próprio espírito do anticristo. Todas as vezes que a humanidade agiu contrariamente aos desígnios de Deus, não só na prática individual do pecado, mas na prática institucional do pecado. A humanidade se afastava mais de Deus e corria e corre na direção do que em algum momento chamou-se de pós-modernismo. Tomando um exemplo bíblico que é bem patente, é bem evidente. O Senhor Deus,
deu uma ordem aos seres humanos. Disse a Adão e a Eva que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra, dominassem a terra, sujeitassem a terra. Mas houve um descendente de Noé, que foi um poderoso caçador diante do Senhor. Como era o nome dele? Nimrod. Nimrod disse o quê? Olha, vamos nos reunir aqui. Vamos fazer uma grande torre que chegue aos céus. Os irmãos conhecem bem essa história. E essa história, para mim, sugere que Deus tem lá seu senso de humor divino. Porque está o homem reunido, pronto para erguer uma torre que suba ao céu. O que Deus responde? Desçamos. Esse ser humano prepotente quer subir, não vai subir. Vamos ter nós que descer para ver o que eles estão fazendo, de tão insignificante que é o que o homem estava fazendo. Porém, era insignificante aos olhos de Deus. Nas consequências humanas, foi uma tragédia incrível. E a ordem do Senhor, que era o espalhamento sobre a terra, foi desobedecida com um ajuntamento lá na região de Babel, que é onde está o país do Iraque até hoje. Deus desceu, confundiu as línguas, os seres humanos se espalharam. Irmãos queridos, veja que coisa interessante. Eu sei que de repente vai parecer um pouco exagerado, especialmente porque todos nós aqui, se não todos, alguém pode ter vindo de algum interior um pouco mais distante, mas de modo geral, todos nós aqui moramos em uma metrópole. Nós nem moramos mais na região metropolitana de Campinas. Existe um projeto parlamentar, me parece, uma vez que eu li a respeito, não foi para frente ainda, mas para criar-se a região da megalópole de São Paulo, que inclui São Paulo, Jundiaí e Campinas. E os irmãos que estão acostumados a ir para essas regiões já repararam que de Campinas para cá a gente não passa nenhuma roça. É só cidade e indústria. É um tecido, é uma malha urbana só. Já aconteceu aquilo que se chama de efeito de conurbação, que é quando a malha de uma cidade vai entrando na outra e a gente não precisa de rodovia para ir de uma cidade para outra, vai por dentro dos bairros, né? Conurbação. Então, o ajuntamento em metrópoles é algo contrário ao plano de Deus. Não é para os irmãos saírem correndo daqui, não posso morar em São Bernardo porque eu tenho pecado, não é isso. Mas, irmãos, não era para isso que Deus criou a humanidade. É tamanha a falácia que com ela o diabo tem conseguido com que o ser humano não encha a terra, não habite e não a sujeite. Os irmãos já ouviram falar das preocupações quanto à superpopulação global, que diz, inclusive, para que as famílias não tenham filhos. Olha aí, um filho só no máximo, se puder ter meio filho, melhor, não é? Porque vai faltar espaço, vai faltar comida. Irmãos, lembrando-nos das nossas aulas de geografia, lá da quinta, sexta série, nós aprendemos um negócio chamado densidade demográfica, que é aquela conta que se faz para saber quantos moradores por quilômetro quadrado. Se todos os 8 bilhões de seres humanos que há no mundo ocupassem a Terra com uma densidade demográfica igual ao da capital do Paraná, Curitiba, os 8 bilhões de seres humanos caberiam em menos da metade do território nacional. Veja quanto espaço sobra para plantar, criar boi, criar galinha, para plantar mandioca e comida e que for. Não falta comida, gente, não falta espaço. No caso, só mais um exemplo para confirmarmos bem. Os Estados Unidos da América são uma das 5 maiores nações territoriais do mundo. 80% da população americana ocupam 20% daquele território. Todo o resto é deserto.
está deserto, está vazio, está inabitado. Então, conforme o homem se aglomerou desde de Babel, nós já vimos o espírito do anticristo, ao qual modernamente costumamos chamar de espírito pós-moderno, dar os seus lances, as suas investidas contra o homem. Mas só nisso, e, irmãos, e muitas outras coisas. Antes de ir para o próximo aspecto, para explicar o pós-modernismo, deixa eu afirmar uma coisa com os irmãos aqui. Apesar dos exemplos que eu darei, eu não sou nem anti-intelectual e nem sou anti-ciência. Se eu ficar, eu vou ao médico. Se o médico mandar tomar remédio, eu tomo. Mas eu tenho observado, e penso que os irmãos concordarão comigo, que quanto mais a humanidade se distancia de Deus, tanto mais as tecnologias que o homem produz o afastam do Senhor. Não pega o seu celular e jogue fora, usa ele para a glória de Deus. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Bom, esse avançar tecnológico ia iniciar com a produção de uma metrópole. Deus retardou, mas não impediu. Tanto é que temos hoje cidades que acumulam, juntam, amontoam 7, 8, 10 milhões de seres humanos. Uma delas é essa região metropolitana onde os irmãos vivem. Eu moro em Campinas e lá também não é tão diferente, não, irmão. Campinas já passou de 1 milhão de seres humanos amontoados. Se considerar o entorno, o número é bem mais alto. Mas veja, por exemplo, que certas barreiras que nós temos começaram a ser superadas. Os irmãos já ouviram falar de um escritor cristão chamado C.S. Lewis. Ele, inclusive, foi o autor daquela obra muito famosa entre as crianças e os adolescentes, chamada As Crônicas de Nárnia. Quando eu ganhei a minha coleção de As Crônicas de Nárnia, eu era adolescente ainda, eu li os 8 volumes em um feriado de Páscoa. 3 dias eu li tudo. Rapaz, eu achei aquilo fantástico, que impressionante. Mas eu li um livro de C.S. Lewis que dizia o seguinte: ele tinha sido criança e adolescente no começo do século XX, fazia suas viagens de trem. Mas logo a modernidade veio, trouxe a aviação moderna, e num de seus livros ele escreveu assim: as crianças de hoje nunca vão saber qual é o real tamanho do mundo. Porque as crianças do passado faziam as viagens obrigadas a percorrer cada centímetro de cada quilômetro. E ele estava falando nos anos 50. Agora entra-se um avião e em poucas horas se faz uma viagem que duraria dias. Nós, inclusive, mudamos a nossa forma de considerar as nossas viagens. Em algum tempo passado, talvez nós nos preocupássemos perguntando assim: qual é a distância? Agora a gente pergunta: quanto tempo? Mudou. Mas não é um pecado viajar de avião, não, irmãos. Se você puder, vá. Se alguém aqui que não fez essa viagem ainda, não quero estragar a sua expectativa, mas, irmão, é o troço mais chato que tem no mundo é viajar de avião. Só é legal quando sobe e depois quando desce. Depois, meu amigo, você só tem para ver o encosto da poltrona da frente, mais nada. Eu prefiro ir de carro. Mas a questão é a seguinte: nós paramos de medir o desafio de uma viagem pela distância, passamos a medir pelo quanto tempo leva. É um avanço tecnológico. Eu repito, não é que tem problema no avanço tecnológico, não tem. Mas conforme a tecnologia tem avançado e o homem está distante de Deus, o ser humano, pela tecnologia, vai assumindo posições distantes do Senhor também. Aí os meus irmãos observem que tão logo a distância deixou de ser uma barreira,
Qual é a próxima barreira que precisava ser superada? O tempo. Nós sabemos que, em termos práticos, não dá para superar essa barreira. Eu não creio que o homem, algum dia, mesmo que Jesus tarde 1.000.000 de anos para voltar, nem em 1.000.000 de anos o homem vai conseguir viajar no tempo. Não vai. Porque aí nós temos uma impossibilidade que não é só física, ela é bíblica e teológica também. Mas, embora a viagem no tempo não seja uma possibilidade física, ela é uma possibilidade teórica. Nós não podemos, embora nós falemos assim, nós não podemos poupar tempo. Olha, faz isso aí, poupa tempo. Alguns dos irmãos têm uma poupança que, ao invés de serem reais, é em minutos. Olha, se você tiver, eu quero ser seu amigo para ganhar de você um presente de 1 hora em algum momento, porque tem hora que 1 hora faz muita diferença. Irmãos, você não poupa tempo, você não ganha tempo, nós não recuperamos o tempo perdido. Mas sugere-se teoricamente que até o tempo é passível de ser relativizado. Agora estamos nos aproximando do conceito que sustenta o pós-modernismo. No ano de 1905, um estudioso alemão, um judeu alemão, chamado Albert Einstein, os irmãos sabem quem é. Aquele malucão do cabelo bagunçado, tirou uma foto com a língua de fora, né? Albert Einstein, que cooperou muitíssimamente, inclusive, para o desenvolvimento da primeira arma atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Esse homem publicou uma teoria chamada Teoria Geral da Relatividade. Publicou-a em 1905. A sugestão é poderosa. Que a posição, a massa, o peso, o tamanho, o volume dos corpos no espaço, isto é, planeta, uma estrela como o Sol, que nem é uma estrela tão grande assim, estrelas de maior grandeza, ou um buraco negro, seriam capazes de fazer com que atraíssem em direção a si a luz, os objetos e o tempo. E alguém que viesse a viajar pelo espaço, mas é só uma sugestão. Os cálculos estão lá, irmãos, mas, como eu disse aos irmãos, primeiro há uma impossibilidade aí que é teológica. Em segundo lugar, é uma impossibilidade física. Alguém que viajasse à velocidade da luz, embora não pudesse retroagir no tempo, talvez experimentasse o tempo contra si de maneira diferente, de modo que aqui na Terra passar-se-ia 5 anos, enquanto que para quem estivesse viajando pelo espaço na mesma ocasião, o tempo poderia passar mais devagar. Lá em cima o sujeito teve a impressão de que eram 5 dias, mas na verdade foram 5 anos. Bom, se essa sugestão não é prática do ponto de vista físico, nem possível do ponto de vista teológico, ela permanece como uma teoria, mas foi suficiente para que todas as condições filosóficas ao redor dela fossem alteradas. Por quê? Mas o porquê de poder ou de não poder? E nós respondemos com a mesma franqueza, porque biblicamente a nossa palavra é essa: sim ou não, acabou. Passou disso aí, procedência amanhã. Então, a partir do momento em que até o tempo já não é mais a mesma coisa, a humanidade viu-se convidada a abandonar o certo e o errado, a abandonar o moral e o seu contrário. Qual é o contrário de moral? Imoral.
e a abraçar uma coisa que fica no meio do moral e do imoral, que é o amoral. O amoral, a amoralidade, não é nem errada e nem é certa, é só uma questão de preferência e disso. Bom, isso é o pós-modernismo. Mas o pós-modernismo, como teoria, existe desde 1905. De maneira mais ampla e filosófica, pelo menos nos últimos 60 anos. Só que ele já deu o seu fruto. E, historicamente, ele já passou. E o pós-modernismo já produziu uma nova era. Nós já vivemos essa nova era filosófica. A humanidade, antes do pós-modernismo, estava na era moderna. Antes da era moderna, esteve no iluminismo. Antes do iluminismo, estava no renascimento. Antes do renascimento, na Idade Média. Antes da Idade Média, na Idade Antiga. Mas agora, eis que nós saímos do pós-modernismo e já vivemos aquilo que os filósofos definem com duas palavras. Aí cada um escolhe a que achar mais interessante. Uns chamam-na de a era do pós-fato. Irmão, não é fosfato não, viu? É pós-fato, depois do fato. Ou a era da pós-verdade. Outros chamam-na, e agora o coração dos irmãos vai doer. Caso alguém ainda não tenha se deparado com essa expressão, outros chamam esta era de a era do pós-cristianismo. Já é uma realidade filosófica e social. Quantos dos meus irmãos aqui já não viram aquelas reportagens de igrejas históricas na Europa que se tornaram, as que deram melhor sorte, bibliotecas, mas boa parte delas viraram boates, bares, pubs e tudo que não convém ao povo do Senhor. A Europa já vive a era pós-cristã. Em países europeus, a pregação do Evangelho é considerada prática de ofensa. E isso vai se espalhar pelo mundo todo. Aqui no nosso país, irmãos, nós não temos ainda um ambiente tão agressivo, mas não quer dizer que as coisas estão tranquilas, não. Não se engane. Não se engane. Nós estamos vivendo um período de transição para a era do pós-cristianismo e em certos expedientes, em determinados ambientes, o cristianismo já é considerado coisa superada. Não vai ter como, mas nós vamos enviar, não vai ter como evitar, nós vamos ter que enviar os nossos filhos, os netos, os sobrinhos para as universidades. Quem nos dera poder oferecer a eles faculdades cristãs, escolas cristãs de verdade, viu? Não é essa ciência cristã. Cristãs de verdade. Desde o maternal até os cursos de doutoramento. Mas não podemos. Raríssimas igrejas no país têm escola, menos ainda são as que têm uma faculdade. Nós precisamos preparar nossa turma para encarar isso. O fato é que nesses ambientes universitários, o pós-cristianismo já é uma realidade. Bom, então o que nós vivemos já é o próximo degrau, é a era do pós-cristianismo, do pós-fato, da pós-verdade, dependendo do filósofo, vai usar uma dessas três palavras. Muito bem. Quais são as implicações disso? Bom, a primeira implicação é escatológica. Quanto mais aprofundamos nessa verdade questionável, plástica, elástica, condescendente, mutável, tanto mais nós preparamos o mundo para o advento do espírito do anticristo. Aliás, o espírito do anticristo já atua. O advento do anticristo. O espírito do anticristo tem cumprido essa função e quando o anticristo se manifestar, irmãos, o mundo estará filosoficamente
tão convencido que de maneira livre, voluntária, trocará a sua liberdade por uma promessa de paz e segurança. Porque quando disserem os homens, enfim, a paz e segurança, a palavra de Deus ensina, é quando lhe sobrevirá repentina destruição. Talvez o fato de, no Brasil, nós nunca havermos entendido realmente o que é viver em um país livre. O Brasil nunca foi um país livre. Nós não demos por falta da palavra liberdade nesses versículos que eu citei aos irmãos. Mas esses versículos implicam nisso, que alguém abriu mão da liberdade em nome de paz e segurança. E nós vamos vivendo bem com isso, irmãos. Os irmãos e eu, deixa eu provar para os irmãos. Outra vez, estou dizendo, não é para os irmãos pegarem o celular, a tecnologia, jogarem tudo fora. Mas hoje, quando eu vim para cá, eu disse ao celular para onde eu estava vindo. E que ele me desse uma rota livre de congestionamentos para vir para cá. Eu sou ou não sou monitorado? Alguém aqui tem Gmail, Hotmail, Yahoo? Tem? Muito bem. Quem aqui paga por um serviço de e-mail? Paga. A senhora paga por e-mail? Quem paga? Qual é o e-mail do senhor? Arroba o quê? Corporativo, mas eu uso a plataforma da UOL. Pelo UOL o senhor paga? Irmãos, tirando uma ou duas mãos aqui que levantaram, a maioria aqui, eu inclusive, não pago. Agora, pensa o seguinte: quando numa transação que envolve prestação de serviço, você não pôs a mão no bolso, é porque você é o pagamento. Não. Você não está consumindo mercadoria. A mercadoria somos nós. E não pense que lá no UOL não é assim, não. Nós somos a mercadoria. Usamos o Google, alguém paga pelo Facebook, Instagram. E o celular ainda vem todo educadinho, né? Posso compartilhar suas preferências de uso com os desenvolvedores? É bom que eles vão saber o que eu quero e ele vai ficar melhor. Compartilha. A mercadoria somos nós. Bem, irmãos. Diante de tudo isso, algumas considerações para respondermos. Primeiro, coisa está feia, mas será que ainda é possível que haja no mundo uma verdade absoluta? Irmãos queridos, só a verdade, se ela for absoluta. A própria afirmação de que não existe verdade absoluta é nela própria aquilo que os estudiosos chamam de violação da lei da não contradição. O nome é comprido, né? É a primeira regra da lógica. Os irmãos sabem disso. Lógica é uma matéria da educação clássica. Na antiga Grécia, as crianças, os que não se dedicaram ao estudo durante a vida adulta também, eles precisavam ser submetidos a um conjunto de disciplinas chamadas disciplinas liberais. E essas disciplinas envolviam a lógica, a retórica, a gramática, matemática, geometria. Enquanto não houvesse essa instrução, alguém não podia ser considerado como bem instruído. Algumas escolas filosóficas na Grécia recusavam os alunos que não soubessem matemática. Interessante, não é? Bem, existe, portanto, uma disciplina cujo nome é o estudo da lógica.
E a primeira lei da lógica é chamada lei da não contradição. Eu preciso fazer sentido do começo ao final. Vou dar um exemplo prático de cores bem drásticas para entendermos bem. Os irmãos gostariam de estudar a respeito da defesa bíblica do dízimo? Amém. E se eu disser que o professor é não dizimista, essa aula os irmãos querem assistir? Não faz sentido, não é? A aula é de família, e você sabe que o professor dá umas bolachas para a esposa. Você vai querer essa aula? Nem eu. Ora. Lei da não contradição. A afirmação não há verdade absoluta viola a lei da não contradição. Porque o simples fato de afirmar não existe verdade absoluta é nela própria uma verdade absoluta, que me obriga a moderar e ponderar todas as coisas a partir da premissa de que não há verdade absoluta. Ora, ou tem ou não tem. Porque dizer que não tem, exceto a uma, pronto, já violou a contradição. Ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Então, primeira resposta: é possível uma verdade absoluta? Irmãos, ainda não fomos nem à Bíblia, mas já do ponto de vista lógico e filosófico, não é que é só possível, é necessário que haja verdade absoluta. Sem verdade absoluta não tem parâmetro. Sem parâmetro, nós vamos para a selvageria. Eu nem direi que vamos nos tornar animais, porque os animais neles próprios têm códigos muito bem definidos. Nós talvez devêssemos aprender com os coitados dos bichos algumas coisas. Então vamos virar realmente um quadro pior do que a pior imagem animalesca. Existe a possibilidade de uma verdade absoluta? Sim, ela é filosófica, ela é lógica, mas ela, antes de qualquer coisa, é teológica, é bíblica. Por favor, alguém leia para todos nós João 17. João 17. Aí, rapidamente, outro irmão já deixa a Bíblia aberta, no mesmo Evangelho de João, 14, 6. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bênção. Agora, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, aí está a afirmação teológica da existência da verdade. O Senhor Jesus é a verdade. E esta mesma verdade é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, a verdade encarnada, a palavra de Deus, a verdade revelada. É a mesma verdade, é a mesma palavra, inclusive. Agora, por favor, leiamos João 8:32. João 8:32. Conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, obrigado. Aí está não só a prova da existência da verdade, mas também o efeito da verdade. Enquanto que o relativismo só vai precipitando o mundo em decadência, a verdade liberta. Agora, uma coisa interessante, irmãos. A verdade é simples. E talvez por ser simples, é que a humanidade rejeite. A tendência na humanidade que há em complicar as coisas, né? O que foi que Deus disse para Eva? Não come. Para Eva e Adão, né? Não come, porque se comer, morrerás. O diabo chegou lá, torceu tudo. E tudo torcido pareceu fazer sentido à mente de Eva. Vamos pegar um caso que nos assombra diariamente. Nasceu um nenenzinho.
O médico pega o neném, aplica-lhe umas palmadas, a criança chora, e aí o médico diz à enfermeira, confirmando, é um menino. Irmãos, pergunta difícil. Como que o médico sabe? Ele deve ter feito um exame complexo, deve ter chamado uma junta para poder descobrir se era um menino ou uma menina. Como ele fez, irmãos? Abriu as perninhas do neném, está aí, uma genitália masculina, é menino, registra aí. Acabou. Qual é o sexo do neném? Masculino. Não é isso? Feminino. Aí vem o diabo. O negócio está muito simples. Não é possível que seja só isso. Aí o diabo pega aquilo que Deus estabeleceu, bem simples. Irmão, é tão simples que está escrito assim no Gênesis. E Deus criou o homem. E realmente, quando diz lá, o homem, nós ainda estamos só com Adão andando pelo mundo. Mas o versículo diz, e Deus criou o homem. Macho e fêmea os criou. Eva não tinha sido criada ainda na hora deste versículo. Entretanto, a simples existência de Adão já pressupunha a futura existência de Eva. Aí veio o diabo. Muito simples, simples não resolve. Satanás pegou a definição sexual e ele quebrou-a em 3. A condição física, fezes, a autopercepção multiplicada pela atração. Agora talvez eu queresse ter feito matemática lá com meu amigo para fazer uma conta de probabilidades com os irmãos. Mas, irmãos, o que era uma resposta para 2 possibilidades, conforme a Bíblia, ou homem ou mulher, o diabo transformou em uma conta de possibilidades. Fisicamente é homem ou mulher, percebe-se como homem ou como mulher e interessa-se sexualmente por homem ou por mulher. Aí cada mistura dessa não é um sexo, é um gênero. Aí quando a humanidade se vê diante de uma confusão dessa, o camarada não sabe fazer uma conta para descobrir o valor de X, mas se encanta com a palhaçada dessa, não é? Aí, diante de uma bobagem dessa, aí o que é que diz o ser humano? Agora sim, agora eu me senti incluído, agora eu me senti representado, agora falaram a minha linguagem. Mas, irmãos queridos, a verdade liberta, porque a verdade não só é o nosso Senhor Jesus, mas porque ela é simples. Ela é fácil de entender. E outra coisa, ela não muda. Nem os adeptos. A aula não é sobre teoria dos gêneros, né? Mas vamos caminhar só mais um pouquinho nesse exemplo para ficar claro. Nem os adeptos dessa lambança que é dos gêneros se entendem mais. Vejam os irmãos, é um tormento para os programadores. Tem programadores entre nós aqui, desenvolvedores de software? Tem? Não? Se tivesse, ia ser interessante. Irmãos, alguém vai ao Facebook, ao Instagram para fazer abrir uma rede social. Aqui no Brasil, são cerca de 16, 17 possibilidades de gênero que o sujeito pode escolher. Na Finlândia, na Holanda, em determinadas nações europeias, o número passa fácil de 70. 70, meu amigo. E Deus criou macho e fêmea. 70.
Tudo isso por causa de um desvirtuamento da verdade. Aí, como a situação está sempre mudando, quando eu era criança, primeira vez que eu ouvi falar desse negócio, chamava-se simplesmente de homossexual. Aí um dia, eu lembro desse dia, eu me lembro, eu estava na sala de casa, era um tempo em que as famílias, inclusive na igreja, muitas delas ainda assistiam Rede Globo. Naquela época, em casa, assistia esse jornal nacional. Irmãos, eu não sei o que é essa praga de TV aberta há quase 20 anos, graças a Deus. Mas assistia esse jornal nacional. Meu pai estava assistindo, eu lembro bem do Sérgio Chapelin explicando na reportagem que agora não era mais para falar homossexual, era para falar GLS. Era gays, lésbicas e simpatizantes. Não lembram disso? Aí passou mais um tempinho, mudou para LGBT, depois LGBTQIA, e aí põe mais, porque a coisa está muito legal. Já vou, inclusive, explicar aos irmãos o porquê dessa multiplicação. E ficou ruim. Para programar uma coisa, ficou um horror, porque quando coloca lá cada resposta que nós damos a um formulário de inscrição em alguma coisa gera uma coluna com um campo para o qual se marca verdadeiro ou falso. Imagina onde era para marcar masculino ou feminino, agora marca 60, 70. A coisa ficou tão complicada que o que é que tem agora quando abre lá as redes sociais, os cadastros e coisas assim? Masculino, feminino, não quer informar, outro. Eu fui ao McDonald's com as crianças, umas 2 semanas atrás, foi um susto. Fui procurar o banheiro de homem, não achei. Quando eu vi o banheiro, não tinha mais a plaquinha homem ou mulher. A explicação é simples, porque se tem de homem ou de mulher, tem que ter do E, G, D, E, bom, tanto de privada que vai comprar, não vai sobrar mesa no restaurante. Então agora na porta do banheiro está escrito assim, banheiro individual. Entrou, entra o que é. Resolva-se aí, tem lá o assento sanitário e acabou. Banheiro individual. Pronto. Bom, por que essa complicação? Da onde que sai essa histeria? Porque o nome disso é histeria. Aqui mais fundo. Irmãos, o que está escrito aí? Dialética. O que é dialética, irmãos? A dialética é uma forma de raciocínio. É simples de explicar, ruim de praticar, mas é o que o mundo escolheu. A dialética funciona assim. Nós temos uma tese. Contra esta tese, nós aplicamos uma antítese, esse é o nome. Do confronto dessas duas coisas, sai, isso aqui era para ser um S, mas tem que ver pelos olhos da fé. Sai uma síntese. Não acredito, não. Olha aí, a irmã vai ganhar prêmio de melhor professor de escola do mundo local. Eu já vi a irmã trazer de tudo na mochila, menos olha, funciona. Nosso irmão vai ser diácono, mas a senhora vai virar pastora hoje. Oh, maravilha. Obrigado, funcionou. Isso aqui é a verdade absoluta. Irmãos, tese contra antítese. Eu vou pronunciar como antitese, que é para ficar fácil da gente memorizar. Confrontou as duas, gera uma síntese. Quando era macho e fêmea, aí alguém propôs uma antítese. Não, tem povo aí que gosta de um negócio diferente. Aí criou uma síntese,
chamada GLS. Os irmãos acham que parou por aí? Não, porque a síntese vira a nova tese. Contra ela, oferece-se uma antitese. E dessa antitese se faz uma nova... Não para nunca. Para nunca. Agora, para nosso incômodo, para nosso assombro e para que possamos reagir. Eu dei este exemplo com a questão do gênero, irmãos. Eu já vi professor de hermenêutica bíblica, interpretação das Escrituras, propondo aos seus alunos que comecem a fazer interpretação bíblica pelo método dialético. Significa... Isso mesmo. Significa colocar o que sempre soubemos da palavra de Deus contra uma nova ideia para a formação de uma nova teoria. Acomoda isso, cria uma nova ideia, confronta uma nova teoria. No final das contas, é por isso que já tem igreja, acolhedora, inclusive. Perfeito. Para todas as famílias, até englobando qualquer tipo de família, comparativo. Falar todas para alcançar gerações. Perfeito, é isso mesmo. E até o conceito de família é submetido a uma interpretação dialética. Nós somos o povo da verdade absoluta. Nós somos o povo para o qual a palavra de Deus diz uma coisa só, desde sempre, e nunca vai deixar de dizer. Não se trata só de uma escolha ideológica, escolhi a verdade absoluta por uma razão ideológica. Irmãos, a verdade absoluta, além de ser completamente lógica, possível, tangível, comprovável, ela é empírica, mais do que tudo, ela é bíblica. Não se envergonhe disso, mas não tenha medo de confrontar o que for para isso. Na verdade absoluta, nós fazemos algumas conclusões que não podemos negar. A primeira delas, há um Deus dos céus. Para mim, esta citação, há um Deus do céu, é saída do livro do profeta Daniel, quando Nabucodonosor teve aquele sonho. No capítulo 2, ele não queria dizer aos seus sábios qual era o sonho, porque sabia que se ele dissesse, o pessoal ia falar qualquer coisa, né? Então, para tirar a prova dos 9, ele disse: me digam o sonho e a interpretação. Mas o rei, isso aí o senhor está pedindo, ninguém faz. Todo mundo sabe que o jeito de trabalhar é assim: o rei fala o que sonhou e os magos dizem o que significa. Bom, mas o rei naquele dia viu que estava vivendo um pacto de mediocridade, né? Para romper isto, só a verdade absoluta. Daniel, então, consegue, porque Deus teve misericórdia, parar a fúria assassina de Arioque. Consegue que Arioque convença a Nabucodonosor que dê um tempinho. Daniel ora. Pelo contexto bíblico, passaram-se ali uns 2 ou 3 dias, quem sabe até mais, porque foi numa noite em que Daniel obteve o sonho e o entendimento do sonho. E o interessante, irmão, se fosse eu, fosse os irmãos, na ânsia de salvar a vida de todo mundo naquela corte, na hora que veio a interpretação, eu acho que eu ia sair correndo. Nabucodonosor, vive ao rei para sempre, eu tenho a solução. Mas não foi o que Daniel fez, né? Daniel recebe a interpretação, o que ele faz? Ora, ó Senhor dos céus, de toda a geração, Deus dos meus pais, a quem nada está encoberto, e vai adorar a Deus. Depois é que ele vai falar com o rei. Porque o rei também só tem seu reino porque Deus deu. Quando Daniel chega lá, aí Daniel diz ao rei o seguinte: vive ao rei para sempre. Veio a interpretação, veio por quê? Porque há um Deus no céu. A afirmação sobre existir Deus é uma afirmação absoluta. Ela é lógica,
Talvez, irmãos, nós frustremos um pouquinho alguém que nos venha pedir uma prova material da existência de Deus. E se nós dissermos a essa pessoa, você é essa prova, eu sou essa prova, o céu é esta prova, a pessoa vai dizer, não, isso aí não funciona. E por fim, talvez estejamos nós diante de alguém que se sinta mais à vontade em abraçar uma teoria como a teoria da evolução. E a teoria da evolução, irmãos, é algo que abraça mesmo o relativismo. A teoria da evolução é algo irmão do relativismo. Enquanto que o que a Bíblia ensina sobre a origem do mundo e da vida é absoluto. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Devemos estar aí há cerca de 200 anos, aproximadamente, um pouco menos talvez, da viagem que Charles Darwin fez a bordo de uma embarcação britânica chamada Beagle, igual o nome do cachorro mesmo, Beagle. E ele viajou por diversos lugares do mundo, veio inclusive ao Brasil. Na época em que ele veio, o Brasil Império, ainda governado no segundo reinado por Dom Pedro II, ele parou no Rio de Janeiro, visitou ao Jardim Botânico do Rio, na Floresta da Tijuca. Daqui seguiu para a Patagônia, para o sul da Argentina, foi fazendo navegação de cabotagem nas Américas até voltar para a Inglaterra. E aí ele escreveu o seu livro, chamado A Origem das Espécies. Agora vejam os meus irmãos, é a aflição dos papais, das mães, dos professores da escola bíblica dominical, porque a criancinha durante a semana vê uma fotinho lá no livro, onde tem um macaquinho, aí o macaquinho vai ficando com a coluna mais reta, é assim? Um pouquinho mais, aí, pronto, isso. Se eu fosse me desenhar, fazer um barrigão. Criança chega em casa no custo. Está vendo aquela representação pictográfica e você não tem uma fotinho preto e branco de Adão para mostrar. Uma linguagem científica bem convincente, um discurso bem articulado, o que não é. Darwin, pelo menos, foi honesto. Coisa que os professores dos nossos alunos de escola dominical lá na escola secular não são. Porque Darwin escreveu um capítulo no livro dele chamado Objeções à Teoria das Espécies. Objeções. E nesse capítulo ele escreveu diversas coisas que eram falhas da sua teoria. Uma delas, e a mais relevante de todas, é que esse indivíduo aqui, nós sabemos quem é. Este um aqui também, mas ninguém tinha achado esses outros aqui. Hoje de manhã eu olhei no jornal, até agora nada. Qualquer hora vai aparecer a cara de um deles na caixa de leite, desaparecido. Nada. Qual é o nome que a ciência dá para isso aqui? Perdido. Não tem. Pastor, mas eu já ouvi falar do homem de Pidental, que foi uma descoberta feita no litoral da Inglaterra. Outros irmãos dirão, e o Australopithecus africanos? E o homem Neandertal africano? Irmãos, e o crânio que Eugène Dubois levava de baixo do braço, para baixo para cima, não deixava ninguém chegar perto. Alguém dizia, o que é isso aqui? Seu Elo, perdido. Deixa eu ver. Não, tira a mão, não pode. Só 30 anos depois que Eugène Dubois morreu, é que alguns estudiosos tiveram acesso ao tal crânio que ele carregava para baixo e para cima. E aí, tanto do homem, o crânio de Dubois, quanto do Australopithecus, quanto do homem de Piudental, quanto do Neandertal,
todos eles, um a um, embora ainda apareçam nos livros das nossas crianças, foram desmascarados. Um era crânio de macaco com os dentes cerrados, outro era crânio de homem com mandíbula de bicho. Todos eles alterados, nenhum deles era um autêntico suposto era o perdido. Mas isso aqui é aceitado como sendo verdade, por quê? Porque é relativo. A qualquer momento alguém pode dizer alguma coisa aqui. E todo mundo aceita como sendo uma evolução da pesquisa científica. E a Bíblia vem dizendo a mesma coisa desde que o mundo é mundo, que no princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou mais à frente, quando lemos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, seja ele conforme a nossa semelhança. Mudou alguma vez? Não mudou, não precisa mudar. Irmãos queridos, alguém pede a prova da existência de Deus e não percebe algo. Para acreditar nisso aqui, tem que ter mais fé que para acreditar na cura. Mais fácil ser crente. Faz muito mais sentido. Ora, nas manifestações das verdades absolutas, nós temos questões morais. E aqui vamos caminhando para a conclusão, porque faltam 10 minutos. Não são só questões científicas, são questões morais. Agora imagine os meus irmãos, como é que fica a humanidade se moralmente falando nós não tivermos firmeza das coisas. Irmãos, eu fico preocupado, porque eu não sei quando é que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja. E aí eu me preocupo, porque nós vamos desenvolvendo a cada geração tolerância para com práticas do pecado. Uma época havia em que nós sequer escutávamos dizer de divórcio na igreja. Hoje, não precisa fazer força para encontrar até ministros divorciados. Mas veja que coisa incômoda. Como é que Deus refere-se ao divórcio? Ele diz assim, eu sou o Senhor que abomino o divórcio. Bom, palavra forte, não é? E lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim, com um homem tu não te deitarás como se ele fosse uma mulher. É abominação. Entenderam que o divórcio está no mesmo patamar de pecado que o homossexualismo? Mas a partir do momento em que a igreja começa a tolerar divórcio, qual é a próxima coisa que vamos tolerar? Nós, irmãos, não podemos viver relaxamento moral, não. Porque moralmente não existe relativismo. Nós ensinávamos para as criancinhas, e aqueles de nós que foram criancinhas na casa do Senhor, aprendemos bem cedo a cantar. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, pecado, pecadinho, pecadão. Isso é nos vizinhos. Quer dizer que qualquer pecado separa o homem de Deus. Há alguns que nós, nos nossos filtros humanos, consideramos de menor consequência, né? Porque as suas implicações sociais são menores, enquanto que outros têm suas implicações sociais aumentadas. Mas diante de Deus não tem esse negócio não, pecado é pecado. Moralmente falando, não existe relativização moral na pessoa do Senhor Deus. Esse Deus, portanto, quer a família da maneira como a família foi criada para ser. Eu sei, irmãos, que as coisas se sucedem. A mesma coisa que sucede ao ímpio, sucede ao mal, e o sol nasce sobre o justo ou o justo. Encontraremos núcleos familiares em que não há um pai, por alguma razão. Pode ser um homem que faleceu cedo,
deixou a mãe e suas crianças, deixou a mãe, as crianças e a avó dessas, uma família que é cuidada só por mulheres, por uma fatalidade como essa. Eu não sei que pode ter. Ou o contrário, não é? Uma família em que um pai cuide sozinho dos filhos, não haja ali uma mamãe para ser a auxiliadora, pelas mais diversas razões, incluindo doenças, acidentes, fatalidades, enfim. A existência de um núcleo familiar como este não indica que a essência familiar foi alterada. Porque a formação de uma família, e antes até disso, de uma vida, continua a exigir um homem e uma mulher. Moralmente falando, não há desvirtuamento disso. Inclusive biológico, porque não dá, irmãos. Dois iguais vai reproduzir como? Já dizia Levi Fidelis, né? Os irmãos se lembram daquele debate do Levi Fidelis com aquela política maluca lá do Rio Grande do Sul, eu esqueci o nome dele. Bom, postas estas coisas, o que nós temos diante de nós é que, moralmente falando, não há espaço para desvirtuamento. A próxima geração precisa aprender com esta. Qual é a correção? Irmãos queridos, como vamos preservar essa próxima geração? Essa é a pergunta para finalizarmos o nosso estudo. Eu tenho um menino de 17 anos e uma filha de 10. Eles me fazem perguntas que eu não fiz aos meus pais. Irmãos, às vezes me fazem umas perguntas que eu fico com vergonha de responder. Aí a minha oração ao Senhor na hora não é: oh Jesus, me explica aqui porque eu não sei esse negócio. A minha oração é: Jesus, não deixa eu ficar vermelho. Para eu poder ensinar essas crianças o caminho do Senhor. Irmão, essa meninada tem chegado até nós, jovens, crianças, adolescentes, tendo sido doutrinada, já nem mais pela TV, eles não ligam para a TV, o negócio deles é a internet. Sim, tendo sido doutrinada por diversas horas dia. Essa semana retrasada lá em casa, eu saí confiscando tudo, sumi com controle remoto, com celular, peguei tudo. Fui dar uma blitz no celular da pequena. Que isso aqui, menina? Num dia só, 5 horas de YouTube? Você tá maluca, seu cérebro? Vai derreter. É tanta a asneira que eles ouvem, que quando eles chegam até nós, já não estão trazendo mais perguntas, estão trazendo certezas. Deus que te ajude a demovê-los dessas convicções erradas. Contra isso, irmãos, eu só conheço um antídoto, que é a palavra de Deus. Porém, nós precisamos submeter estas crianças, adolescentes, os jovens, os adultos também, porque a gente também perde muito tempo com o que não presta, a uma super exposição da palavra de Deus. Só que em contrapartida, os nossos cultos estão ficando cada vez mais fracos, desidratados. Bom, eu nunca vi tanta pregação psicologizada em nosso meio. E nunca vi tanta gente enferma. Ontem eu ouvi no supermercado, estava com a minha esposa, enquanto a gente empurrava um carrinho, eu ouvi alguém dizer assim, era um homem. Ele disse a uma senhora que conversava com ele junto a uma gôndola: eu tenho 48 anos de idade, ele disse. Estou fazendo terapia no psicólogo há 30. A minha esposa olhou para mim e falou: 30 anos, não resolveu ainda. Mas, irmão, só tem uma coisa que resolve. O nome desta coisa é Evangelho.
Ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas aí nós vamos para cima do púlpito e fazemos o quê? Desidratamos a mensagem, não pregamos a palavra, tratamos as coisas todas psicologicamente. Eu não quero que algum psicólogo que esteja eventualmente presente entre nós desista de sua profissão. Glorifique a Jesus na sua profissão, irmão. Mas a psicologia, ela vai até um ponto, irmão. A pedagogia vai até um ponto só. Talvez ela seja muito boa para descrever os cenários, mas para solucioná-los, só o poder de Deus. Ele é absoluto. Incomoda. Causa embaraço, algo assim, sim. Entre nós aqui nessa sala, onde só estamos obreiros, e nós vamos sair daqui hoje convictos. Mas assumir uma posição dessa aberta, inclusive diante das nossas igrejas, vai nos colocar em dificuldade. Nós vamos ser interpelados pelos corredores. Mas aí eu pergunto aos meus irmãos, sua convicção absoluta está correta? Porque se ela estiver firmada na palavra do Senhor, é o que Paulo disse a Timóteo: prega estas coisas, porque fazendo assim salvar-te-ás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Amém? Amém? Irmãos, eu agradeço aos meus irmãos por sua atenção, sua dedicação a este assunto, a esta aula. Que Deus em Cristo Jesus abençoe.